Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ter você participando conosco aqui do Pode Crer. E você já sabe, esse é o podcast da Capelania do Mackenzie. E nos últimos programas, nós temos trabalhado aqui do Sermão de Jesus, destacando aqui as bem-aventuranças. E como já foi explicado antes, as bem-aventuranças são 8 qualidades que Jesus espera ver na vida dos seus discípulos. Ou seja, na nossa vida, as 8 qualidades do cristão. E hoje nós estamos aqui no 6º episódio e nós vamos trabalhar o tema Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nosso objetivo hoje aqui é querer saber o que significa ser limpo de coração e por que veremos a Deus em razão dessa qualidade que Ele espera ver em cada um de nós. E para tratar desse assunto, desse tema, nós temos hoje aqui conosco o professor Marcelo. O Marcelo foi também capelão aqui no Mackenzie, trabalhou muitos anos conosco aqui, já falo com ele mais um pouquinho, e também o reverendo Piacente. Sejam bem-vindos. Olá, uma alegria estar aqui. Muito bom ter vocês aqui, viu? Muito bom para mim voltar aqui ao Pode Crer e estar junto com você, reverendo Gildásio, com o reverendo Piacente, alegria, parceiros, amigos. É uma alegria de para muito nós, tempo, viu? Graças a Deus. É uma alegria para os nossos ouvintes, é uma alegria para a capelania, para o nosso Pode Crer, receber vocês aqui. Muito bom. E eu estava dizendo aqui, queridos, que o Marcelo é pastor presbiteriano, trabalhou durante muitos anos aqui na nossa capelania, dando uma contribuição muito boa para tudo aquilo que a capelania tem feito ao longo desses anos todos aqui no Mackenzie. E além de ser professor, ele é professor no CCBS, no Centro de Ciências Sociais e da Saúde, é isso? Biológicas e da Saúde. E ali ele leciona as disciplinas de terapia familiar, cosmovisão reformada e também introdução à ética e cidadania, né? Então, ou seja, e além de ser pesquisador, então ele hoje é o coordenador do SEUA, da Comissão de Uso de Animais aqui no Mackenzie. Então ele tem prestado um grande serviço, tanto em sala de aula, como também como um pesquisador que é. Então seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Gildásio. É uma honra para mim estar aqui junto com a capelania. Bom, eu começo com essa pergunta, né? O nosso tempo aqui é muito precioso, né? O que Jesus quis dizer ao afirmar bem-aventurados os limpos de coração? Podemos começar com o reverendo Piacente. Oh, que honra! É muito bom falar desses assuntos que dizem respeito às bem-aventuranças. Mas este, de maneira muito especial, ele é muito importante para nós, porque ele diz respeito àquilo que nós somos no mais profundo do ser humano. É aquela bem-aventurança que trabalha com o coração. Não que as outras não trabalhem, mas essa daí o Senhor é claro, né? É uma limpeza do coração, de quem nós somos. Tem a ver com as nossas motivações, tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com quem nós somos aqui dentro. E como uma casa deve ser limpa, deve ser bem arrumada, limpeza é importante, o coração precisa ser limpo. Aquilo que nós trazemos aqui dentro tem que ter limpeza. E isso é tão precioso, porque com certeza, meus amigos, um coração que não é limpo não pode ver a Deus. Mas essa limpeza espiritual que o Senhor Jesus nos ajuda, que na verdade alcança em nosso lugar, muda tudo. Não é isso, pastor? E é interessante, Marcelo, porque a nossa cultura hoje é uma cultura que valoriza muito a performance externa, né? Há uma preocupação muito grande com aquilo que é visto, com o visual. As redes sociais estão aí para mostrar isso para a gente, né? Nem sempre o que a pessoa está mostrando nas redes sociais, de fato, representa aquilo que ela é. Como é que nós podemos entender isso, limpeza do coração, com essa cultura tão exteriorizada que a gente presencia hoje? Parece quase uma contracultura, né? Parece uma
nadar contra a corrente do Verdade. que se vê hoje, né? Eu fiquei lembrando aqui de um episódio bíblico, né? Da escolha de Davi como pastor escolhido por Deus, como rei escolhido por Deus, Verdade. né? O filho de Jessé, o rei Davi. Quando o profeta olha para ele e vê a sua aparência, vira para Deus e fala: Senhor, é esse? Não pode ser. Não parece ser esse, né? E não parece, mas aquela palavra diz assim, né? O homem vê o exterior, É verdade. porém o Senhor o coração. Excelente. Não rejeite por causa da sua aparência. Verdade. Que coisa espetacular isso. Eu acho que é importante para os nossos ouvintes saber que é exatamente dessa forma que deve ser a nossa relação com Deus hoje. Claro. Uhum. Hoje, a mesma coisa. A mesma exigência e a mesma forma de tratamento de Deus com o ser humano é desse jeito. Ele Sim. olha para o nosso interior, né? E não para o externo, né? Pensei que o irmão tinha terminado, por isso que eu ia falar. Mas o fato é que a Bíblia, ela tem uma série de recomendações acerca de limpeza, não é? Você tem que comer os animais limpos, não é? Uhum. Você tem que ter uma limpeza para entrar na presença de Deus. O sacerdote tem que zelar pela limpeza. Então, estar limpo é algo que a Bíblia usa de maneira a enaltecer um simbólico, um simbolismo. Então, essa limpeza de coração também tem esse aspecto. Não dá para lavar o coração. Vamos tirar o coração para lavar. Não tem jeito. Não tem como. Não tem E como. nesse sentido, o coração seria o quê? Ou seja, como que os ouvintes de Jesus naquela ocasião, como é que eles ouviram isso? Tinha algum sentido maior para os ouvintes naquela época? Porque imagina eles ouvindo isso, limpos de coração. Eles praticavam algum tipo de ritual que limpava por fora e esquecia de... Eu queria entender isso. E os nossos ouvintes acredito que também. Eu acho que a gente podia voltar lá para o sentido hebraico, né? Que era o sentido que Jesus cita, né? Jesus, no Novo Testamento, fala bem-aventurados os limpos de coração. Exato. Mas o background, né? O pano de fundo de Cristo é o sentido hebraico do termo. E o sentido é o sentido do centro do ser, do centro Verdade. da pessoa. Ou seja, aquilo que ela é essencialmente. Ou Exato. seja, é o Muito bom isso. todo do ser humano, né? Uhum. Disse muito da origem do ser, da origem da vida, né? Ali está o coração, né? Sim, claro. Por isso que é tão importante na nossa relação com Deus apresentarmos o ser interior, né? O que somos em essência. E esse é o Exatamente. sentido do coração, né? Aí a coisa fica até mais complicada, né? Porque Jesus disse, olha, são felizes os que são limpos de coração. Se o coração é essa, digamos, unidade indivisível de tanta interioridade e essência, como é que a gente pode limpar o nosso coração? Não tem outro jeito. Não tem como. Não É, tem como por nós conta própria é fazermos impossível. por nós mesmos. Exatamente. Esse é o ponto, Exatamente. Agora, o Judas comentou a questão dos rituais que nós tínhamos na época. Eles tinham vários rituais de purificação. Lavavam as mãos, dependendo de alguma coisa que acontecesse na rua, tinha que lavar o corpo inteiro. Uhum. E existiam vários rituais de purificação. A própria Bíblia nos diz que eram muitos. Então as pessoas estavam sempre envolvidas com esse ritual de purificação, mas era exterior. Era um ritual de purificação exterior. Jesus traz algo completamente novo. Até então, eles didaticamente aprenderam que precisavam fazer rituais de purificação exteriores. Eles aprenderam isso. Isso aí era de Deus, sempre foi. Deus falou assim, olha, eu vou dar isso de maneira didática. Até chegar o dia em que vocês vão usar tudo isso que vocês aprenderam, esses rituais de lavar as mãos, lavar o corpo, lavar as coisas, para uma hora entenderem que o grande objetivo é lavar o coração. Exato. E aí é uma obra exclusiva de Jesus. E acho que uma questão que eu gosto sempre de voltar quando eu medito nas bem-aventuranças é que Jesus não está falando de qualidades pessoais. Jesus não está falando de atributos
humanos. Ele está falando de obra divina verdade. no coração, de obra divina no ser humano. Então, assim como vocês já viram aqui, né, nesse podcast, as demais bem-aventuranças, essa também não pode ser uma característica natural da pessoa, Verdade. ou seja, que a pessoa obedeça a alguns ritos Exatamente. e então chegue a esse lugar, né? Mas deve ter um jeito de alcançar, né? Senão Claro. Jesus não diria que seus discípulos são bem-aventurados porque eles são limpos de coração. E aí? Eu não vim para fazer pergunta, né? Mas eu vou fazer. Sim, é importante. Eu acho que isso é importante. Como é que a gente chega nessa Isso limpeza de provoca. coração? Sim, isso é muito importante. pra Já quem que tá não nos é uma acompanhando. qualidade natural e que a gente não consegue pelos Isso, ritos. é uma excelente pergunta. Excelente. Excelente pergunta. Mas eu queria só dar um passo atrás, porque talvez alguns dos nossos ouvintes, dos nossos alunos, aqueles que estão nos assistindo, eles perguntem assim: como que eu posso identificar um coração que precisa ser limpo? Ou seja, como é que eu identifico um coração que está sujo? Se ele precisa estar limpo e ninguém vê, porque eu não vejo o teu coraçãozinho, né? Mas como é que eu identifico que alguém tem um coração sujo? É possível? Existe alguns elementos, alguma prova, algumas evidências que essa pessoa precise realmente limpar o coração? Aí a gente precisa falar do pecado. Né? É, lógico. Pronto, Começa Precisa por aí. falar do pecado. É. Porque como que a gente descobre se o nosso coração está sujo? Basta a gente olhar para ele. Como? Olhando para si mesmo, né? E olhando para a nossa realidade como pessoa, de que a gente é nascido em Verdade. pecado e a nossa condição pecaminosa, muito embora tenha sido alcançada pela graça e pelo perdão de Deus, ela continua sendo uma evidência do nosso ser até que sejamos totalmente glorificados com o Senhor. Claro. Né? Então, basta a gente lembrar, por exemplo, que a gente como que a gente peca? Essa é a pergunta que a gente faz na sequência dessa. A sua pergunta é como identificar um coração sujo? A resposta é por causa da realidade do pecado no ser humano. Realidade, com Mas certeza. como que a gente sabe que a gente peca? A Bíblia fala que a gente peca de 3 formas, né? A gente peca fazendo, Ação, deixando de fazer omissão. e pensando. Né? Então, a Exatamente. gente pega por ação, por omissão ou por pensamento. É verdade. Então, a gente precisa olhar para confrontar a nossa leitura de nós mesmos com esse espelho que as Escrituras dão para nós. Exato. E aí é uma forma também do Espírito Santo operar em nosso coração para a gente verificar se estamos em sintonia com o Espírito de Deus. Por quê? Porque se a gente acha que não tem coração sujo, a gente está fazendo de Deus um mentiroso. Porque ele já disse que nós temos. Porque ele disse que nós temos. Todos nós temos. Exatamente. Todos nós. Todos Exceto nós. Jesus Cristo. Sem O exceção. único Sem ser humano que poderia olhar para o coração e dizer que não tem pecado, embora ele tenha tomado o pecado de nós todos, Assumiu Jesus. o nosso lugar, é claro. Afora Jesus Cristo, qualquer santo que tenha pisado nesse mundo tem que olhar para o seu Qualquer coração. santo, olha ter- que interessante. É a pessoa. Um aluno que ele comete plágio no Meu trabalho, Deus. isso é sujeira do coração? Sujou o coraçãozinho, com É sujeira certeza. do coração. Aumentou a sujeira. Aumentou. Aumentou a sujeira. Se ele mente, Também. mente Então, para os mas- pais, Também. é sujeira? Já é um reflexo da sujeira do coração. Exato, É um eu acho que resultado. esse o ponto. É um Reflexo, resultado, é um resultado, é. O ponto é esse, Judásio. Eu acho que a gente não precisa pecar Ele não nasce limpo. pecados, Ele pecados identificáveis, como mentira, como plágio, falsidade, falsidade. ou como Colar qualquer na outro. prova, não pode colar na não, prova. Eu acho que não é assim que a gente mede o coração sujo. A Não. gente mede o coração sujo olhando para a nossa natureza. Por quê? Exatamente. A pergunta não é se quando Quando eu eu minto, eu peco. Não. ele é já por é que sujo. eu minto? Exato. Essa é a sim. questão. A pessoa tem que Essa fazer é a essa questão. pergunta. A pergunta Ok, esse é- é o ponto. Se eu tô mentindo, tem alguma coisa errada aqui dentro. Tá.
Exato. Entendi. Então é daqui que vem, porque quando a gente começa a identificar externamente a sujeira do coração nos atos Uhum. de ação, Claro, no caso, né, erradas, contrárias à vontade de Deus, ou de omissão, de dever fazer o bem e não fazer, ou de pensamento, eu corro o risco de que quando eu não emito esses comportamentos, eu posso me enganar e achar que eu não tenho Que eu tô pecado. Vira Então, apenas a questão é... uma ação paliativa. É tratar o Exato, mal, exato. quando na verdade você tem que tratar a raiz. A O raiz. diagnóstico é muito importante. Então, como é que eu sei se meu coração está sujo? A Bíblia, ela desnuda o coração, ela mostra o coração, ela revela. Tá. Quando você lê a Bíblia, você começa a comparar o que Deus diz ali. E Deus nos deu uma dádiva muito grande, que é a racionalidade e a autorreflexão. Grandes pensadores já da antiguidade desenvolveram essa habilidade, quer cristãos ou não. Olha a necessidade de você ter autorreflexão. Quem está nos ouvindo, quem está assistindo, tem a capacidade de autorreflexão. E essa autorreflexão associada com a Bíblia mostra com clareza o nosso coração. E também, como o pastor Marcelo mencionou, quando a gente começa a avaliar as nossas atitudes e perceber, peraí, eu tenho feito isso. Eu tenho que perguntar o que vem antes. E o que está acontecendo antes? Meu coração, ele está sujo. Ele precisa de uma limpeza. E isso é tão grave que quando o aluno não cola, quando ele não faz plágio, e ele atribui isso como um ato da sua limpeza de coração, essa é uma evidência de que o coração é sujo. Ele vai acabar caindo Isso é ainda, importante. ainda mais. E tanto uma coisa, a autossuficiência, quanto a perdição propriamente dita, são evidências de que o coração precisa precisa dessa limpeza que Cristo faz. E isso eu acho que seria uma grande revolução para nós aqui, especialmente vocês empenhados no trabalho da capelania, para levar o evangelho a toda criatura, especialmente aos nossos alunos que não compreendem ainda esse aspecto do que é o ser humano. É a gente notar a nossa condição inicial de pecado, né? Mas um pecado natural, que faz parte da nossa composição. Já por isso que nascemos assim. Por isso que a segunda pergunta, como limpar o coração, Isso, ela pronto. não vem de nós, ela vem de Deus. A resposta ela vem de Deus. E como é que isso se processa? Porque agora o pessoal que está aí nos assistindo, aliás, eu já quero convidar você para acessar através do seu celular, da câmera do seu celular, o nosso QR Code que está aparecendo aqui embaixo na tela, e você então envie esse QR Code, esse link para os seus amigos, colegas, para que eles possam assistir. E pode também deixar a sua pergunta no chat para que os capelães depois acessem essas perguntas e possam depois dar um retorno para você das suas dúvidas, enfim, tá bom? E aproveite para curtir esse programa, para se inscrever em nosso canal e divulgá-lo aí com os seus conhecidos. Então, voltando aqui, como que nós limpamos o coração, então? Porque essa talvez seja a pergunta que alguns estejam fazendo. Por conta própria é impossível. Mas eu acho que também é importante a gente dar mais esse passo atrás para a gente deixar claro que o que não é a pureza de coração. Pronto. Pureza de coração não é impecabilidade. É verdade. Esse é o ponto, né? Não podemos pensar que uma pessoa convertida ou uma pessoa temente a Deus, ela deixou de ser pecadora. Não é disso que Jesus está dizendo. Não é isso. Né? Mas ele está dizendo das intenções, ou seja, do trabalho que Deus opera no coração humano, que torna esse coração limpo. Por isso é que ele pode ver a Deus. Exato. Né? Porque Deus é totalmente santo, totalmente puro, Sim. totalmente bom. Jamais um ser humano nessa condição anterior poderia se achegar a Deus. Mas é somente com essa limpeza de coração que ele pode ver. E aí, quem opera essa limpeza? É a graça de Deus.
É esse sabão que a gente cantava Ah, quando meu criança, Deus, deve né? ter gente lembrando que aí. lava o nosso coração. É. É Cristo que faz, não somos nós. E Essa a gente... é se aproximar de Cristo. A É, pessoa com tem que certeza. se aproximar de Cristo, conhecer a Cristo. Esse é o propósito. A bem-aventurança, ela diz que a felicidade está em você ter o coração limpo e ver a Deus. Então as duas coisas são parte aí de todo esse processo. Eu primeiro me torno feliz porque eu experimento a alegria do Senhor, a alegria da limpeza do coração e a alegria de saber que eu posso estar na presença de Deus. Então, quem quer ter um coração que seja limpo, também tem que desejar andar na presença de Deus, querer ver Deus. Exato. Aqui entra... Porque essa limpeza de coração aponta para as intenções. Claro. Para os motivos do coração. Para a nossa vontade. Para os nossos desejos. Sim. Por isso que esse passo atrás é tão importante, porque a gente não... Quando nós emitimos o comportamento pecaminoso ou sujo, a gente precisa voltar e dizer por que isso está acontecendo. E colocar o coração diante de Deus, né? Para que seja mudado as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intenções, né? Muitos de nós, cristãos, passamos, às vezes, uma vida inteira de engano, porque a nossa intenção em ser cristão é ganhar algo de Deus. Fazer troca. É fazer uma troca. Isso e não aqui está uma intenção do coração pecaminosa. Equivocada, né? E por isso que a gente precisa dessa limpeza de Cristo Jesus. Né? Aqui eu acho que entra um fator fé, né? Porque como que a gente se apropria dessa limpeza de coração? É pela fé. Né? Ou seja, a fé de que Cristo está me limpando. Exatamente. Mas isso que o questão de fé. Isso que o Piacente falou, do desejo de ver Deus, é uma consequência dessa fé que diz assim, isso é possível. Claro. É possível. Porque Cristo me limpou, então eu vou orar, eu vou buscar, eu vou para o rito, né? Mas com a intenção do coração de encontrar o Senhor. De encontrar o Senhor. Está me ocorrendo uma coisa aqui, é o seguinte, porque talvez alguém que esteja aí nos ouvindo, assistindo, pode dizer assim, estou muito bem do jeito que eu estou. Não estou preocupado em limpar coração, de ter um coração limpo, não estou nem preocupado com isso. Né? Então é o seguinte... eu não estou perdendo nada, vou continuar do mesmo jeito. Ele não está perdendo nada? Está Ou perdendo seja, tudo. há prejuízos quando eu não estou nem aí para a limpeza do coração? Infelizmente, alguém que pensa assim está perdendo tudo. Porque ver a Deus não é olhar a sua face no sentido de como eu vejo a de vocês. Até porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Mas o ver a Deus é estar na presença de Deus, é desfrutar das coisas de Deus. É experimentar as boas dádivas que Ele tem para mim. É desfrutar das suas promessas, inclusive de vida eterna. Então, a opção de não ver a Deus, ok, está tudo bem, ela é muito frágil, porque ela se limita ao que nós vivemos aqui. É necessário. É engraçado que a Bíblia tem outros lugares que ela fala sobre a santidade, né? Como Hebreus. Quem é santo é capaz de ver a Deus. O que a santidade e a pureza capaz de fazer? De ver aquele que é invisível. De fazer o que os nossos olhos não podem. Então, claro, é uma perda muito grande não querer ter uma vida rendida aos pés de Jesus, que torna o coração limpo. Você está pensando, e eu acho que está corretíssimo, né? Pensando lá na frente. Lógico, você na tem que pensar, não tem né? outro jeito. Agora, aqui e agora, vamos pensar nas pessoas imediatistas. Pessoas que vivem para o aqui e agora. Elas perdem alguma coisa em não ter o coração limpo? A questão é que o ponto de vista que a Bíblia trata esse indivíduo é a questão da insensatez, né? Por que ele acha que está tudo bem? Porque ele não crê que Deus existe. Porque a insensatez daquele que não crê em Deus, já que Deus não existe, então por que eu preciso ver a Deus? Deus não existe, eu vou ver como, né? Então, do ponto de vista da Bíblia, essas pessoas não chegam ao ponto de considerar a necessidade
porque falta a fé na existência de Deus, né? Até que a gente costuma dizer muito isso, né, nas aulas de cosmovisão. Todas as cosmovisões são válidas, para quem quer que seja, até que elas sejam provadas. Até que elas sejam... Até que um determinado episódio da às vida vezes, de um estudante, de um professor, de alguém, ele pare e pense, será que é realmente como eu pensei? Será que funciona? Por exemplo, uma das perguntas de cosmovisão é: o que acontece com as pessoas quando elas morrem? É verdade. Isso não é uma pergunta simples. Não. Isso é uma pergunta das nossas vidas. É uma Sim. pergunta fundamental. O que vai acontecer? Deixa para depois. Ok. Só que o depois é maior do que o agora, né? O depois é eterno. O agora é 20, 30, 50, 70, 80, Claro. 90 anos. Mas o depois é eterno. Deixa para depois? Então deixa para resolver depois. Né? Agora, pastor, vamos pensar aqui de maneira bem prática, já que é sua proposta, né? Sujeira nunca é boa. O oposto de você não ter o coração limpo, e mesmo que a pessoa diga assim, não, mas eu tenho meu coração limpo, tem que ser um mentiroso contumaz. Não tem jeito. Tá, não tem como, é a vida. Você passa num farol fechado, você né, para num Vicente? lugar proibido, entendeu? Você para na vaga do idoso. E não sendo, né? Então você faz essas coisas o tempo todo. Você aproveita lá uma brechinha, você dá um jeito. Então não tem como. Uma autoavaliação, ela mostra isso. Então, observe, qual que é o oposto da limpeza? É a sujeira. Quando é que ela é boa na vida da gente? Verdade. Quando? Entende Verdade, quando? muito prático Quando isso, alguém chega e diz assim, não, olha, estou muito feliz, a minha casa está toda suja, o meu carro está imundo, as minhas roupas estão imundas. Então, o oposto disso, o que a gente perde com isso é que se você não está vivendo nessa limpeza, então você está como? E Então, como que os outros sabe? veem você nessa sujeira, E como é que as pessoas veem Ainda você? que a pessoa fala assim, não, eu gosto de sujeira. Eu admiro, admiro, mas tal. Então fica, mas como é que sabe? os outros, né? Todo mundo tá vendo Não. ele naquela sujeira, né? A gente usa esse termo até para se referir às coisas antiéticas que as pessoas fazem. Nossa, que sujeira que fulano preparou. Nossa, mas que sujeira que fizeram com Como é que você. esse político pode fazer uma coisa Exatamente, suja dessa? Então, o oposto da limpeza não tem essa conotação boa. Então, para quem está nos ouvindo e participando, olha, o que Deus está propondo aqui para nós é para o nosso próprio bem, ainda que seja para a glória dele, para a máxima glória dele, mas isso tem um efeito sobre a nossa vida. Sim, sem dúvida. O bondoso Sempre Deus, tem. ele nos dá mais do que ele já deu. Ele sempre dá, mas ele acrescenta. Então, a limpeza de coração, ela é boa para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Ok, nós estamos caminhando aqui para o encerramento do programa, mas tem uma pergunta que chegou para nós que é a seguinte: quais práticas, porque alguém está lá, fala, bom, eu vou trabalhar esse negócio, então eu quero trabalhar um pouco mais na questão da limpeza do meu coração. Mas ele está se perguntando aqui quais são as práticas que podem ajudá-lo a cultivar um coração mais puro diante de Deus. Boa pergunta. O que vocês dizem? Eu acho que aqui entra a vida devocional, né? Sim, A vida devocional é uma prática de pureza. Vida né? devocional, como é que é isso? O que é isso? É você orar a Deus, né? É você buscar conhecer a vontade de Deus. É verdade. Há muitas formas de você acessar a revelação divina, né? Nós cremos que a revelação é escrita, ela foi positivada, como diz lá no direito, né? Para nós, no texto sagrado. Mesmo que você não tenha a prática de ler a Bíblia, você tem muitos outros acessos à verdade revelada de Deus na palavra, que se é Cristo quem limpa o nosso coração, nós precisamos ir a Cristo para ele limpar, né? Sim. E a gente faz. Na teologia, a gente ensina que são meios de graça. Verdade. Isso talvez esteja meio distante aqui de quem está nos ouvindo, mas a graça de Deus em nós, ela utiliza de meios. Sim, E os claro. meios são a oração, a leitura da palavra Exato. e os sacramentos. Sim. Ou seja, precisamos
estar diante de Deus pelos meios que Ele escolheu para que nós estivéssemos, para que a gente tenha essa mudança, né? De um Sim. coração sujo para um coração limpo, Uhum. né? Ok. Não há dúvida. Eu acho Sem que isso crie em nós arrogância. Uhum. Porque nós vimos aqui que o Sim, coração tem que tomar limpo não é cuidado. impecabilidade. É a gente Exato. continuar sempre buscando. Tratando Não disso, é né? um moralismo, tem que deixar isso claro Exato, também. Não é um exato. moralismo, É. não é seguir um conjunto de regras. Isso é muito comum na religião, por isso que o cristianismo, ele supera a religião. Ele vai além. Não é um conjunto de regras, ainda que ele tenha regras, mas não é só isso. É realmente uma prática, é uma autoavaliação, é perguntar o tempo todo como isso daí pode produzir um efeito melhor para mim e para minha sociedade. Uhum. Ok. Sabe? Então isso daí você pode sim ter uma vida limpa diante de Deus. Essa que é o trabalho da capelania, ensinar as pessoas, estimular as pessoas a essa vida. Essa vida é diferente. Eu tenho uma frase aqui do Lloyd Jones, né, que é um dos grandes estudiosos do Sermão do Monte. Ele responde essa pergunta: como se obtém? Não por esforço moral, mas pela obra de Cristo. Exato. O Espírito Santo purifica o coração no novo nascimento. Depois disso, o crente busca manter essa pureza, confessando o pecado, fugindo da duplicidade. E aí ele diz o seguinte: pureza de coração significa ser livre de tudo o que desvia, divide e polui. Eu lembro de um outro autor, né, o Riley, quando fala desse aspecto da santidade. Esse é famoso também. Santidade é você desejar uma só coisa. Deus. É você não ter um coração duplo, né? De muitos afetos, muitos desejos. Né? Sim. Muito bom, muito bom. Gente, que coisa boa esse programa de hoje. Foi Ouvir e excelente. aprender com vocês bastante coisa aqui a respeito da pureza de coração. E antes da gente terminar, vocês podem deixar aí apenas quem sabe, um último conselho, orientação para os nossos ouvintes, para os nossos alunos. Enquanto vocês vão pensando aí, coisa rápida, tá bom? Enquanto vocês vão pensando aí, eu queria convidar você, esse trabalho aqui, o Pode Crer, é um podcast da Capelania do Mackenzie, e a Capelania ela está aqui dentro do nosso campus, ali no prédio 50, e você pode nos visitar, você pode agendar uma conversa com qualquer capelão que você conhece ou queira conhecer. Então, basta entrar em contato com a Capelania, marcar um horário para a gente poder conversar. O maior prazer de um capelão é conhecer melhor os nossos alunos, e é um tempo sempre precioso onde nós podemos orar com você, podemos ler a Bíblia com você e, quem sabe, dar alguma orientação sobre alguma fase pela qual você está aí atravessando. Então, conte com o trabalho da Capelania do Mackenzie. Nós estamos aqui para servir os nossos alunos, funcionários, professores, cada um de vocês. Obrigado pela sua presença, participação no nosso programa de hoje, sempre, mais uma vez, pedindo que você compartilhe o nosso link aí com seus amigos, familiares e demais alunos. Deixa aí uma última orientação para os nossos ouvintes. Vamos deixar, então. Primeiramente, obrigado a vocês que nos acompanharam, mas uma última recomendação. Se você quer saber na prática como ter uma vida de um coração limpo, siga os passos de Jesus. Leia a Bíblia. Veja lá o que ele fez, como ele se comportou. Olha, a gente tem tantas críticas às pessoas. Você lê a Bíblia, não há nada para você criticar em Jesus. Seu comportamento, seu cuidado, sua maneira de lidar com as pessoas. Quer ter um coração puro? Siga os passos de Jesus. Eles estão lá, narrados e contados na Bíblia. Muito bom. O meu conselho para você que está nos ouvindo é: seja feliz. Seja feliz. Que você tenha uma vida boa, uma vida que você viva bem, em paz, né? E Jesus falou que as pessoas felizes são limpas de coração. É verdade. Né? Talvez a gente tenha falado muito de teologia aqui, né? Uma teologia até mais inacessível, mas lembre-se disso. Jesus deu a pista
para a gente ser feliz. É verdade. Então, meu desejo é que você seja feliz. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Piacente. Foi um Obrigado prazer. pela sua participação conosco. Deus abençoe e até o próximo episódio do Pode Crer, o podcast da Capelania. Deus abençoe a sua vida.